Muita paz, irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse amor divino nos sustente sempre em nossas lutas e que as lições divinas e sagradas possam contribuir para o nosso equilíbrio e para a nossa harmonia. Mas que, acima de tudo, Deus, nosso Pai, Senhor e Criador de todas as nossas vidas, possa abençoar-nos nesse encontro. O tema de estudo desta noite é a desgraça real. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24. Toda a humanidade fala em desgraça. Toda a gente já a sentiu e parece conhecer-lhe o caráter. Mas o que é desgraça, irmãos? Desgraça significa as aflições da vida, as ansiedades, as angústias que se abatem sobre o coração humano, as calamidades, como a qual se abate sobre todas as nações nos dias presentes, a infelicidade, o infortúnio, a miséria, a penúria e tantas outras situações de vida do homem que não lhe seja do agrado ou que lhe traga dor e sofrimento, é considerado desgraça pelos nossos corações. Desgraça. Será que nós conhecemos realmente o caráter múltiplo da desgraça? Múltiplo porque, muitas das vezes, até mesmo um único indivíduo se vê vitimado por várias situações na vida. Ansiedades e angústias a gente nem se fala. Aflições? Mas o Evangelho vem dizer-nos, irmãos, que todos nós estamos enganados. Que o que nós consideramos de graça, desgraça, não é a desgraça real. Não é a verdadeira desgraça. Nós, homens, estamos enganados ao supormos que todas essas situações dolorosas da vida devam ser consideradas desgraças. O Evangelho vem nos dizer, né, como nós vimos ali a definição de desgraça, o Evangelho vem nos dizer como nós entendemos a desgraça. Vamos ver se está correto, irmãos. Como é que nós vemos a desgraça nas vidas nossas e de nossos irmãos? Como é que nós vemos? Por exemplo, o fogão sem lume. O fogão sem lume. A fome é uma desgraça? Nós achamos que sim. No credor que ameaça, que bate às nossas portas, quando não conseguimos honrar um compromisso e que nos leva muitas das vezes à miséria. No berço que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas que derramamos diante das dores da vida, na perda dos entes queridos e amados, no féretro, né? Que acompanhamos com o coração despedaçado, com relação aos sentimentos, a angústia da traição. E quando temos o nosso orgulho abatido, também consideramos desgraça. Embora saibamos hoje que esse orgulho tem que ser destruído, tem que ser aniquilado de nossas vidas, porquanto ele é uma desgraça para o homem e para a sociedade. Então é assim que nós vemos as desgraças que se abatem sobre a humanidade.
fome, as lágrimas, tudo isso, nós consideramos desgraça. A isso e a muitas coisas mais. O quadro de sofrimento no planeta é dos mais terríveis. Nas angústias e aflições que apresentam pelos caminhos de nossas vidas. Agora, nós consideramos tudo isso desgraça porque nós só temos olhos de ver o presente. Nós não olhamos o futuro. Não dilatamos a nossa visão com relação à eternidade de nossas almas. A verdadeira desgraça, irmãos, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Ou seja, a gente passa fome, consideramos uma desgraça. Mas quais as consequências do espírito que está mergulhado numa encarnação e que se encontra na miséria, na fome? Hein, irmãos? A desgraça está nas consequências de um fato, do que no próprio fato. Por exemplo, a calamidade, a pandemia, o Covid-19 é uma desgraça. Nós as consideramos como desgraça. Mas será que as consequências da pandemia redundarão em alguma coisa mais favorável para a humanidade? Hein, irmãos? Temos esperança que sim. Mas então, precisamos enxergar dessa forma. Porque muitas das vezes a gente considera todos os acontecimentos felizes da vida, né? Por exemplo, ganhar na loteria. É ditoso, é de uma felicidade enorme ganhar 50 milhões na loteria. Mas se eu colocar a mão em 50 milhões, o que eu vou fazer com esse dinheiro? O que vai acontecer na minha vida? O fato, aparentemente, é ditoso, mas pode trazer consequências muito desagradáveis para a minha alma. É isso que nós precisamos entender. Muitas das vezes, os acontecimentos considerados ditosos, felizes, agradáveis, muitas das vezes têm consequências funestas. E é aí que está a desgraça real. É um fato ditoso, mas cuja consequência é ruim, é má. E aqueles outros, como eu falei ainda há pouco da pandemia, da miséria, da penúria, das ansiedades e das aflições da vida que fazem com que nós nos movimentemos na busca das soluções, do enfrentamento, estabelecendo em nós a coragem, a determinação, né? Desenvolvendo as virtudes da submissão e da humildade. E aí, irmãos? Será que as consequências das nossas dores para as nossas almas são ditosas e felizes? É assim que nós precisamos enxergar. Então, o fato que nós consideramos como desgraça vai redundar numa grande felicidade, numa grande alegria para a alma no futuro, não no presente. Tudo que aparentemente é ruim, mas que produz o bem, não é ruim. É saudável, é favorável. No Evangelho tem um exemplo da tempestade, que nos arranca as árvores.
Imaginemos os tornados lá nos Estados Unidos, aquela destruição toda, não é verdade? Mas nós conhecemos aqui no Brasil as tempestades que arrancam as nossas árvores, né? Mas essa tempestade tem que objetivo? Depois que ela passa, o que acontece com o ar? Não está saneado? Não está mais limpo? E qual o objetivo da tempestade? Dissipar os miasmas insalubres que poderiam causar a morte do ser humano. Eles vão se acumulando. E a natureza ela é tão pródiga, e as leis divinas são tão perfeitas, que quando a vida humana está em perigo, as próprias forças da natureza reagem para estabelecer o equilíbrio e a harmonia e manter a vida pulsante, escoante. E isso não é uma felicidade, irmãos? Embora as árvores estejam caídas, os galhos quebrados, fiquemos sem luz porque as árvores derrubam os postes, contrariedades, aborrecimentos, mas a gente não vê o lado bom. A gente só pensa naquilo que nos prejudica, naquilo que nos incomoda, naquilo que nos traz aflição. Mas não vemos porque não temos olhos de ver. Ainda não temos olhos de ver. Assim, irmãos, para que possamos julgar qualquer coisa, qualquer fato, nós precisamos analisar as consequências deste fato. É assim que nós vamos saber se aquele fato é bom ou ruim, pelas consequências. Porque, como nós já vimos, ele pode ser feliz e ditoso e trazer consequências desagradáveis no futuro. Para muitos, o carnaval é a maior alegria e felicidade. Mas, no entanto, para muitos, se transforma num tormento muito grande. Viciação, gravidez e outras consequências funestas, né, que vão atrapalhar a vida do ser humano, que vão prejudicar-lhe, né, a existência. É uma alegria passageira, efêmera, que pode ser dispensada para que não traga consequências ruins no futuro. É assim que a gente precisa entender. Né? Para que nós possamos saber, analisar, conhecer se um fato é ditoso ou inditoso, nós precisamos ver as consequências. E para que nós possamos ver essas consequências, nós precisamos transportar-nos para além desta vida. Ou seja, nós precisamos olhar sempre para o futuro, para a vida futura, porquanto é lá que as consequências vão se fazer sentir. E nós já vimos, irmãos, que a miséria, a penúria, as doenças, as calamidades, as infelicidades, as aflições, todas contribuem para o progresso do espírito, desde que ele saiba conviver, desde que ele saiba suportar com submissão, com resignação, né? As dores, que são provas, que são correções para as nossas vidas. E isso nós vamos gozar de felicidade e de alegria no futuro. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados no futuro, não no presente. No presente, as dores, né, as desgraças são o remédio divino para que nós possamos curar as nossas almas. E é assim que nós precisamos fazer, olhar para o futuro, analisarmos as consequências para o futuro. Nunca apenas para o presente. Porquanto aquilo que pode ser feliz para nós hoje pode redundar em desastre maior amanhã. E o Evangelho, então, nos revela qual é a verdadeira infelicidade.
a desgraça real, sob aquela forma bela e florida que nós acolhemos, que nós desejamos com todas as forças de nossa alma iludida. Elas se apresentam de forma muito feliz, trazendo alegria aos nossos corações. Então, o Evangelho nos revela a infelicidade sob um prisma verdadeiro, real. Então, ele nos fala, vou ler para vocês, porque isso merece leitura. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. Eu acho que eu não preciso falar nada. O texto é muito claro. Essas alegrias do mundo são alegrias efêmeras, passageiras, porque nós as gozamos em determinados dias, mas nos dias seguintes as nossas aflições continuam as mesmas, os nossos problemas não foram solucionados e muitas das vezes os resultados são terríveis quando nós deixamos que a alegria nos conduza aos excessos. É a vã agitação. Meu Deus, olhem essas reuniões dos nossos jovens, né? Essa agitação dos bailes, funk, punk, seja lá o que for, onde rolam ali, só Deus sabe que tipo de vício, álcool, drogas, tabaco e tudo mais. E os nossos irmãos consideram aquilo o máximo da alegria. Eles se entregam de corpo e alma a todos esses momentos, esquecidos de que as consequências no futuro serão bem desagradáveis, transformando-se em desgraça real. É o tumulto e nós adoramos o tumulto. E é assim que nós precisamos enxergar. Porquanto todas essas situações da vida, irmão, vão nos trazer consequências desagradáveis no futuro, com relação à nossa alma. Consequências bastante penosas para aqueles que vivem na satisfação louca da vaidade, na ostentação do orgulho. Isso é que nós precisamos entender. Essas é que são as verdadeiras desgraças. Porque atordou um homem e não permitem que ele observe e relacione tudo isso com o seu futuro. O Evangelho diz assim, esperai vós que chorais. Vou repetir, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Esperemos o momento da consolação. Ele virá. Jesus nos prometeu. São palavras do Mestre. E ele, pelo que me consta, não é mentiroso. Agora o Evangelho diz, tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. E quando nós vivemos satisfeito no mundo material, podemos ter a certeza de que não conseguiremos viver felizes no mundo espiritual, porquanto todos esses prazeres enlouquecem a alma, desequilibram e perturbam a caminhada do espírito. E a Deus não se engana, irmãos. Não se foge ao destino que nós mesmos estabelecemos e criamos para nós. Precisamos entender isso. O destino, o futuro está em nossas mãos hoje, agora. Então nós precisamos entender o que é que para nós verdadeiramente é desgraça e mudarmos a nossa maneira de ser, de viver,
de sentir, de pensar, a fim de que possamos buscar, né, verdadeiramente os valores espirituais que vão contribuir para o nosso progresso, mesmo que eles estejam e se apresentem como aflições, como penúria, como dores, doenças, não importa. Todas têm um objetivo sagrado: evolução da alma. Saibamos, irmãos, que as provações, né, elas são oportunidades de crescimento, mas quando nós nos entregamos aos desequilíbrios na vida presente, as provações futuras serão bastante impiedosas, credoras, mais cruéis do que o mais cruel dos credores que nós possamos ter enfrentado em nossa existência atual. E nós acreditamos que quando morremos, vamos repousar, vamos descansar. Não vamos. Nossa vida vai ser agitada, febricitante, como nós vivíamos aqui na Terra. Vai nos imergir na agonia da verdadeira infelicidade, da verdadeira dor, daquela que se abate sobre a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo, porque quando na vida eu busco apenas o prazer, a satisfação da minha personalidade, do meu ego, dos meus prazeres, da satisfação de minha vida, eu estou sendo egoísta e indiferente para com o sofrimento alheio. E isso redunda sempre em amargura, em lágrima, em ranger de dentes, como nos prometeu Jesus, se gozássemos dos prazeres da vida em detrimento das realizações do Espírito. Nós temos o Espiritismo, irmãos, em nossas mãos. E o Espiritismo nos esclarece e nos coloca no verdadeiro entendimento. Os verdadeiros prismas da verdade nos são apresentados. Nós já conhecemos hoje a verdade e o erro. Sabemos o que é certo e o que é errado. O que é o bem e o que é o mal. Estando em nossas mãos a escolha. Nós temos a liberdade de decidir. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a verdadeira desgraça, ela vai bater as portas de nossa alma se nós não começarmos a enxergar a verdade. Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que a nossa cegueira se desfaça para que nós possamos encontrar o caminho da felicidade. O caminho da felicidade. E aí, para encerrarmos, que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Não é assim, irmãos? Que importa? Que nós percamos a vida, que nós deixemos no campo de batalha tudo aquilo que for do mundo material. Deixemos, abandonemos, desliguemos, desprezemos, para que a nossa alma, então, livre de todas as algemas, de todas as correntes, possa alcançar o reino celeste com a luz divina, aquela que o Senhor Jesus disse para nós, que brilhe a vossa luz. Sim, irmãos, é que nós precisamos entender a desgraça real. Cuidemos de nossas vidas, cuidemos daquilo que hoje o Espiritismo nos revela como verdade sagrada. Busquemos a renúncia aos prazeres do mundo para que possamos buscar, no recolhimento íntimo, todas as forças de nossa alma para podermos enfrentar tudo aquilo que nós consideramos como desgraça e que não são desgraças,
mas que são forças poderosas do amor de Deus para que nós possamos sublimar-nos, que nós saibamos, irmãos, escolher o caminho. E que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino e amado Mestre, possa abençoar-nos agora e sempre. Que possamos encontrar essa felicidade e essa glória divina em nome de Jesus em nossos corações. Muita paz.